Olá, tripulantes da Terra, como estão? Espero que estejam bem. Aqui é o Arthur Henrique. Desejo bem-vindas a vocês ao meu canal. E hoje eu gostaria de falar com vocês um assunto bem interessante, eu gosto muito de falar, que é a condição humana. A nossa condição de existir, a nossa condição de viver, né? E para ilustrar isso, eu vou contar uma história para vocês baseada na mitologia. A história de Eros e Psique. Uma história linda que é o berço do entendimento da psicologia. A gente entende na psicologia que a origem desse conceito da psicologia, do que é a psicologia, do que ela estuda, surge desse simples mito de Psique. O que é um mito, para a gente começar a falar nisso? Mito é uma forma que se utilizava antigamente, antes da ciência, da filosofia, da religião. Era um conceito que se dava sobre os fenômenos que davam na natureza. Então, o mito era a construção a partir de histórias que se entender, se organizar e tentar explicar os fenômenos da natureza e os fenômenos humanos, né? E aí, então, vamos começar contando a história, que na mitologia, no entendimento daquela época, você tinha dois mundos, basicamente, dois seres. Os seres mortais e os seres imortais. Os imortais eram aqueles deuses que ficavam lá no Monte Olimpo, no templo dos deuses, e que tinham determinados poderes de deuses, né? Mas eles também tinham características humanas, tinham os mesmos sentimentos, tanto sentimentos negativos e positivos eles tinham como característica humana. E nós tínhamos os mortais, que eram nós, meros mortais, que vinham a ter finitude, né? E aí nós começamos a falar então do amortal. É o único mito que fala de uma mortal, é a Psique. Ela era filha, terceira filha, mais nova, de um rei. E ela era muito cortejada, porque ela era muito bonita. Ela destacava por sua beleza. Todas as pessoas iam lá e cortejar ela. E começavam a dizer que ela era até mais bonita que a deusa Afrodite. Deusa da beleza, deusa espetacular do amor e da beleza. Mas Afrodite começou a ficar com inveja da beleza que despontava lá a Psique. E ela convidou seu filho, Eros. Eros é o deus do amor. Na mitologia romana, ele é o Cupido, aquele do arco e flecha, que faz as pessoas se apaixonarem, enfim. Mas na mitologia grega, ele é Eros. Eros foi até Psique. Para quê? Afrodite disse a segunda condição. Você vai lá para fazer com que a Psique se apaixone pelo monstro da montanha. Só que quando ele chegou até lá, ele ficou encantado com a beleza da moça, ele não teve coragem de fazer nada. Ele acabou se apaixonando por ela. E para não encontrar a mãe, ele fugiu. Então Afrodite jogou uma maldição em cima de Psique, amaldiçoando também o reino que ela morava, consequentemente o reino do pai. O pai, vendo que as coisas não estavam dando certo no reino, que estava tendo vários problemas, ele procurou os oráculos, oráculo dos Delfos. O oráculo dos Delfos, na época, eram reuniões ali de pequenos deuses que prediziam o futuro e que mostravam o destino humano, vamos dizer assim. E aí ele chegou lá e ouviu do oráculo a seguinte resposta: o seu reino foi amaldiçoado por Afrodite. Tudo por causa de Psique. Para a maldição acabar, e para vocês não caírem na miséria e não passar fome, todo o reino, todas as pessoas, você terá que ceder sua filha para que se casa com o monstro da montanha. Bem, o pai teve que conversar com a filha, conversou com Psique sobre isso, e Psique concordou em auxiliar o pai. Ela concordou de bom coração a auxiliar o reino, se entregando ao monstro da montanha. Bem, chegou no monstro da montanha. O pai chegou, deixou ela lá, despediu. Só que antes do monstro chegar, Eros recolheu ela antes, sem que ela percebesse, e ela acordou dentro dos aposentos e do castelo de Eros. E aí, numa noite, tampou o olho dela
E Eros falou com ela a seguinte situação: eu, a partir de agora, sou seu esposo. Só que tem duas condições. Você nunca pode saber quem eu sou e nunca, em hipótese alguma, pode me ver. Como Psique estava vivendo bem, estava bem alimentada, bem servida, com uma casa muito linda, com vários serviçais, e ela estava tendo noites maravilhosas com esse ser que ela não sabia quem era, ela respeitou a decisão e manteve como está. O problema é que a saudade foi batendo em relação ao pai e às irmãs, e ela queria notificar a família, dizer como estava, né? Apesar de tudo, não sabia se era um monstro ou não, né? Mas aí, Eros, sabendo da artimanha que se tem humana, e com medo disso, ele disse assim: não deixo você ir lá. Porém, vou abrir uma sessão, deixo você receber suas irmãs. E as irmãs foram ao encontro dela. Quando as irmãs chegaram, viram aquele castelo, aquela pompa, ela vivendo muito bem, e as irmãs não vivendo tão bem assim, as irmãs casaram com nobres empobrecidos e não estava passando por imensas dificuldades, as irmãs começaram a questionar sobre esse casamento com Psique. Aí nós começamos a entender os primeiros princípios da condição humana. A inveja. A inveja é terrível, né? As irmãs com inveja começaram a tentar introduzir alguma ideia duvidosa na cabeça de Psique. E foi assim que começou a ocorrer. As minhas irmãs começaram a perguntar: quem é ele? Como que ele é? Como que ele age? E ela falou: não posso falar sobre isso que eu prometi para ele. E aí as irmãs ficaram com aquilo atrás da orelha. Aí tem alguma coisa. E encheu ela de informações. Só que ela fez uma promessa, falou: eu não vou quebrar minha promessa. As irmãs foram embora. Quando as irmãs retornaram, elas chegaram para a irmã e falaram assim: ó, eu tenho uma solução para que você venha saber quem ele é e que não venha quebrar a sua promessa, porque ele não vai saber. Quando nós trouxemos uma adaga e uma vela. Quando ele estiver dormindo, você levanta o véu, acende a vela, aproxime dele e vê. Se for um monstro, você mata com a adaga. Se não for, deixe estar que ele não vai saber. Entregou para ela. E aí, outra condição humana. A curiosidade. Quantos de nós vivemos uma condição interessante, boa, mas alguém está buzinando na nossa vida? Não sei o quê, não sei o quê. E induz a gente a fazer uma situação, mesmo que a gente não queira, mas que gera uma curiosidade. E ela, por curiosidade, foi lá. Foi lá certa noite, acendeu a vela, levantou o véu, aproximou a vela dela. Na hora que foi aproximar para ver o rosto, ela ficou encantada com a beleza. Pô, Eros, deus do amor, bonitão. E ela inclinou, só que a cera da vela pingou no ombro dele e ele acordou. Imagina o que aconteceu. Gente, qual que é a base do amor? O que ela prometeu para ele que ela quebrou? A confiança. A confiança é a coisa mais importante para o amor. E esse é uma das nossas condições. Só que ele quebrou a confiança que teve. Eros ficou tão desiludido com a quebra de confiança que abandonou ela e largou ela. Deixou ela sem castelo, sem nada. Naquele tempo não era igual hoje, né? Se fosse hoje, com a justiça, ela teria levado aí uma parte do castelo, os bens, alguma coisa. Mas acabou. Ela se viu no limbo. Ela se viu sozinha. E aí vem outra condição humana, o arrependimento. Ela começou a culpar a si mesma por essa condição. Por que eu quebrei a confiança do meu amor? Por que eu fui curiosa? Por que eu não confiei na pessoa que me amava? Tinha alguma razão para isso. E aí ela, nas lamentações, nas torturas, e começou a se torturar, a criar um sofrimento interno muito grande, que é outra nossa condição humana, o sofrimento, que ele vai se perpetuar, nós vamos entender isso. E aí ela, naquele sofrimento muito forte, ela decidiu pôr fim à própria vida. Chegou no penhasco e pensou:
eu vou tirar minha vida porque não tem mais sentido. Todo o significado, tudo que eu tinha conseguido eu perdi. Eu quebrei a confiança do meu amor e não tem mais volta. Ele não vai me perdoar mais. Quando ela ia pular, sentindo aquela presença, aparece a pessoa que a gente menos espera nesse momento. Quem? A sogra. A sogra querendo vingar amargamente Psique, por além de ser bonita, ainda ter roubado o coração do filho, ela planejou algo. Ela chamou o mensageiro e falou: Hermes, é o seguinte, vai lá e captura para mim a Psique. Captura. Mas aí Psique foi e pulou. Pulou do penhasco. E na hora que ela foi pular, Hermes não deixou ela morrer, não deixou ela morrer. Ela caiu no chão e aí ela pensou: não morri. Se eu não morri é porque Deus quer alguma coisa para mim. Zeus, que era o Deus máximo da época, tem alguma coisa para minha vida. Toda vez que a gente está no fundo do poço, no buraco, na merda, a gente pensa nisso. Tem algum propósito na minha vida. Deus quer alguma coisa de mim. E aí foi na hora que Hermes apareceu. Tem sim. Tem. E eu vou te levar a pessoa que vai te ajudar nesse momento. A única pessoa que pode conhecer o seu filho fielmente, que pode ajudar você, é a mãe. É Afrodite. E ela aceitou. Hermes levou ela até Afrodite. A Afrodite recebeu muito bem. Mas falou assim: então, minha filha, você quer conquistar de novo meu filho? Muito bem. Então, você vai ter algumas tarefinhas para fazer para mim. Depois de feito essas tarefas, te concedo a mão do meu filho e converso com ele. Mas aí, Afrodite tinha outros planos, claro. A primeira tarefa: separar uma montanha de grãos, do que era lentilha, do que era arroz, do que era feijão, do que era trigo. Uma tarefa que ela ia levar anos. Foram várias tarefas nesse sentido. Qual é a ideia de Afrodite? Deixar cada vez mais Psique angustiada, com esperança, com tarefas árduas que ela ia gastar o dia inteiro, e com isso ela ia envelhecendo, até ficar muito feia. Um dos princípios da mortalidade, né? A nossa finitude, a nossa forma, a nossa condição humana de envelhecer e de fazer trabalhos árduos, de sofrer ao máximo. A Psique aceitou aquilo. Eu mereço sofrer. Eu mereço sofrer porque eu vou ter recompensa depois. Ela queria recompensa, claro que ela queria recompensa. Né? E ela foi fazendo aqui tarefa por tarefa. Só que Eros ficou sabendo disso e viu o sofrimento que Afrodite estava fazendo Psique passar. E Eros quis intervir. Mas Eros falou assim: eu não vou falar com a minha mãe. Eu vou no meu pai. Vou em Zeus. Né? Eros, filho de Afrodite com Zeus. Vou lá conversar com meu pai. Conversou com o pai. Zeus olhou aquela situação de Psique e falou assim: vou conceder a eternidade para ela. Vou dar a imortalidade para ela porque ela merece. Foi assim. Zeus e Eros foi até Psique, resgatou ela e Zeus concedeu a imortalidade para que Psique pudesse viver com Eros o resto da vida. Viver com seu amor o resto da vida. O resto da vida não, a vida toda, a eternidade, na verdade. Né? Porque concedeu para ela a eternidade e a imortalidade. E aí é outra condição humana. A gente acredita que a gente sofrendo muito, a gente vai conseguir a imortalidade. É as nossas crenças. Eu creio que eu sendo penoso, eu sofrendo, eu fazendo por onde, eu aceitando esse propósito, Deus vai enxergar para mim e vai me dar a condição de um céu, de um paraíso depois. Né? Da nossa imortalidade conquistada a muito sofrimento. E aí a gente começa a lapidar essa condição humana. A Psique se torna esse expoente de todo o sofrimento nosso. Nós temos inveja, nós temos orgulho, nós temos curiosidade, nós temos sofrimento, nós temos a não aceitação, a negação. Nós somos pessoas muitas vezes com soberba, muitas vezes a gente quer amar, mas ao mesmo tempo a gente quer outra coisa. Né? Muitas vezes a gente se entra em sofrimento, quer pôr o fim à própria vida achando que é o fim de tudo. A gente é egoísta nas nossas escolhas. Então, Psique ela resume toda a condição humana,
Não é à toa que ela virou base para a gente refletir um pouco as condições humanas. Por isso que psique, que significa literalmente borboleta, né? Por isso que a gente fala que emocionalmente, quando eu estou sentindo algo, uma angústia, que eu não sei o que é, eu sinto, tem até uma expressão portuguesa, borboletas no estômago, ele vem a ser uma expressão desse estudo do nosso conhecimento psicológico e comportamental. Enfim, dentro dessa esfera que nós temos, nós podemos entender a nossa condição humana. Essa é uma analogia só para a gente conhecer melhor sobre nós mesmos e entender quais as nossas condições. A nossa condição humana é essa. Basta a gente nos conhecer melhor, evitar o sofrimento desnecessário e lapidar as nossas qualidades. Sofrimento, ele ajuda a gente a crescer. Sofrimento existe em qualquer lugar. Ele não é uma reserva de um sujeito ou outro. Ele é da nossa condição de existir. A questão de ter medo, de ter angústia, de ter ansiedade, ela é do humano. E nós precisamos encarar isso com mais naturalidade e com mais serenidade. Essa condição que faz a gente ser humano. Assim como o amor conquistado, que a psique teve, o amor que ela conquistou, a gente deve permanecer o amor. Desde que seja com confiança. Não vamos quebrar a confiança em nós e nas pessoas que a gente ama. Ok? Um abraço, até mais e fiquem bem.